Pessoal, eu já dei start aqui na gravação de hoje, tá? Deixa eu compartilhar a nossa tela aqui. Então, pessoal, última aula, eu estava aqui fazendo algumas correções aqui, ó. Lembrando, ó, essa aqui é a última aula, tá? Do... Termina dia 21/7, tá? Vamos só olhar aqui no calendário, só para a gente se situar aqui. Porque lembrando, pessoal, que vai ser o período, né, de férias da unidade do Senai, doutor Celso Charuri, tá? Então, dia 21/7, vai dar na segunda-feira. Eu vou dar uma olhada aqui para ver qual que é o período de pré-matrícula, tá? Mas com certeza é depois do dia 21/7. Geralmente é uma semana depois, e aí a gente vai começar a parte do módulo 2, tá? Então, essa é a última UC. Hoje eu vou fazer a última análise do exercício 3, tá? Lembrando, pessoal, dê uma olhada aí, ninguém ainda fez o fórum. O fórum são poucos pontos, mas são pontos, né, que vão te ajudar na hora de compor sua nota, tá? Não se esqueça disso. Então, todo ponto. Ah, não, só vou fazer a um que dá 20 pontos, mas são 49 pontos, pessoal. Aqui, ó. 20 mais 15 mais 9 mais 5, 49. E vocês têm os 51 pontos aí dos 5 encontros presenciais, tá? Não se esqueçam, não esqueça de fazer o fórum. Eu já vi que teve gente que enviou aqui, né, as atividades que eu estava corrigindo aqui antes de iniciar a aula. Então, vocês vão voltar. O período de férias é do dia 1º/7 aqui de julho, né? Até o dia 17, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Não, até o dia 18, que dá na sexta-feira. Aí já na segunda-feira é o último dia. Então aproveitem para enviar logo, pessoal. Porque vocês já vão voltar de férias, o período da última C vai acabar, e aí, né, já faz logo tudo que você tem para fazer, tá? Não esquece. Beleza. Agora, a última aula aqui, ó. Última aula a gente falou da atividade 2, tá? E agora, nessa última, que além do fechamento, vamos falar da conclusão e da atividade 3, tá? Arquitetura um, tá? É igual eu falei, os mesmos cálculos que eu fiz para arquitetura um servem para arquitetura 2, tranquilo? Vamos lá, atividades. Vamos baixar a atividade 3. Vai lá em situação de aprendizagem. Folha de resposta da 3. Tá vendo que para a 3 aqui, ó, você pode utilizar a arquitetura um ou a 2, tá? Como eu estou fazendo os cálculos na arquitetura 2, então eu vou na arquitetura um, só quero falar 2. Né? Na arquitetura um, eu vou usar ela como base. Lembrando que o projeto é a mesma coisa. Vocês vão ver, ó, que é melzinho na chupeta isso aqui, ó. Vou colocar lá na nossa pastinha de download. Vou pedir para baixar aqui. Deixa eu ver se baixou tudo. Vou pedir para extrair na própria pasta. Ok. Aí, para simplificar, eu vou pôr a TV 3, tá?
Para ficar simplificado, como eu coloco no HD aqui, eu coloco no armazenamento externo, justamente para o computador aqui ele rodar liso, né? Se eu pegar toda a memória aqui do computador, né, é SSD, né? Aí o computador fica lento, né? Eu prefiro colocar um HD externo, pôr os arquivos aqui na nuvem de vocês aqui, para, né, a gente ter uma experiência de stream a melhor possível, tá? Então vamos lá. Na última aula aqui, deixa eu ver se é a mesma SAP, tá? Situação 2. Então é a mesma da situação de aprendizagem 2, SAP 2, tá? É o contexto lá da TASO, né? A Fernanda, a eletrotécnica, né? Agora, o que que você vai fazer? Esses aqui são os arquivos em DWG. Vou até pedir para extrair aqui dentro. Extrair aqui. Ótimo. Então ele pede para a gente aproveitar a folha 2, tá? Já que a folha da atividade 2 é a mesma da 3, que tal, já que a gente está fazendo a arquitetura 1, que tal a gente utilizar a que a gente já estava fazendo, né? É a melhor opção. Deixa eu só tirar aqui o parágrafo. Vocês entenderam, né? Como a gente fez o cálculo da atividade 2, se eu não me engano, foi na folha de resposta aqui, quer ver? Sim, foi aqui na folha de resposta, ó. Lembra que a gente calculou atividade 2, a parte da planta aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu estou usando. Ah, ela ficou lá na folha da um, tá? Essa daqui, ó, que a gente está usando. Lembra que eu usei modificada, por quê? Porque modificada é bem melhor, né? Porque como a gente não está no presencial, eu poderia levar o meu escalímetro, né? O melhor para você ver em escala é o escalímetro. Mas a gente tem que, né? Para você aprender o cálculo operacional, você precisa ir do. Inclusive, eu tirei do arquivo DWG daí. Então, vamos lá. Já estamos usando a folha aqui, né? Beleza. Você vai criar. Vamos lá para a atividade 3 aqui, ó. Você está vendo essa folha aqui, ó? Isso que é a arquitetura 1. Deixa eu virar ela aqui para vocês. Ah, sim, melhorou. Eu vou ter que pôr ela em tela inteira aqui, pra vocês terem uma perspectiva. Então, esse arquitetônico aqui, ó, que a gente lançou ponto de iluminação, aí eu coloquei com a cor diferente para ficar mais fácil, tá? A iluminação azul, o preto é tomadas, né? Tanto de uso específico quanto de uso geral. Isso daqui é o projeto arquitetônico e geralmente e você vê que não é um apartamento, né? É uma casa, né? A porta aqui de entrada, estão vendo o portão, né, da garagem e aqui a porta de entrada é comum, né? A área comum aqui de entrada aqui, tá? Aqui, isso aqui é o muro, tá?
Então, vocês estão vendo, ó, que a sala realmente ela foi dividida. Deixa eu pôr os dois um do lado do outro, né? Que às vezes fica até mais interessante. Eu diminuir aqui. É sempre bom a gente ver um do lado do outro aqui, ó. Tá vendo? Ó, a pia é bem aqui. Aí, obviamente, né? Quando você tem o local, por exemplo, num projeto elétrico, o que que eu faço? Essa parte aqui de mobiliário, quando tem, né? Porque tem casas que já vem com mobiliário embutido, por exemplo, vem com guarda-roupa embutido, né? E isso aqui, assim, é um padrão de design. Não necessariamente o cliente vai fazer isso, porque lembra, por que que a gente faz aquele cálculo baseado em área, baseado em perímetro? Porque nós não temos uma bola de cristal para adivinhar qual que é o poder aquisitivo desse cliente. Ainda que pudéssemos adivinhar o seu poder aquisitivo, a gente ia saber como que ele vai decorar, né? Então, isso é um problema de engenharia, que o pessoal chama de impossível. Só que a engenharia, pessoal, a eletrotécnica, ela não trabalha com coisa impossível. Se você tem algo impossível, um problema impossível, a gente tem que criar uma resposta, né, uma solução impossível. Aí, como assim? Foi o cálculo que eu mostrei para vocês, né? Baseado em estatística, baseado na média das áreas. Por isso que tem a área setada lá em 6 metros quadrados, a cada 4 metros quadrados, a área do perímetro. Isso tudo não foi tirado assim da cartola, não foi tirado do vazio, né? Tem um método científico que eu falei para vocês. Então, é, aí acho que eu até comentei com vocês, quando eu já fiz projetos, né, de alto padrão, duplex, né, apartamento triplex, por exemplo, o pessoal faz o básico, que é esse daqui, a gente fazendo aquele cálculo que eu mostrei na aula, aí só depois vem o arquiteto, o pessoal da decoração e aí fala, eu quero que a luminária fique aqui, vai ser dividido em dois ambientes, é o que eu faria, né, com uma sala comprida dessa aqui, né? Aqui eles colocaram uma mesa de jantar e até vamos dizer assim, um mini escritório, né? Hoje em dia a gente faz o escritório, né, depois aí da pandemia, né? Eu mesmo na minha casa eu transformei um quarto em escritório, né? Porque a gente precisa de silêncio, né? Tem um quarto para dormir, mas um quarto, né, eu tive que converter ele em escritório para, né, a casa continuar rodando, né? Vamos dizer, continuar funcionando e você, às vezes, está em reunião pelo Teams, né? Ou pelo, né? Ou por qualquer outro aplicativo aí, né? Então, essa parte muito específica, às vezes, você faz o projeto desse jeito aqui, aí na hora lá, não, eu acho melhor não colocar essa tomada alta aqui, não. Coloca ela média aqui, porque vai ter um purificador e por aí vai, tá? Então, essas nuances, assim, o basicão de cálculo projeto, a gente aprendeu aqui. Aí, qual que é a tarefa do 3 aqui? É você finalizar esse projeto, tá? Vai, professor, finalizar o projeto? Como assim? Vem comigo. Eu tenho aqui um exemplo do projeto elétrico da Casa 1, exemplo genérico, tá bom? Mas a partir dele, a gente vai fazer o nosso projeto aqui. Vocês vão ver como. Eu vou usar até esse arquivo nosso aqui. Ó, até numa aula aí, ó, anterior, numa aula de uma outra turma, eu vou apagar isso aqui, ó. Vamos lá, vamos o basicão de um projeto elétrico, né? Tem a planta baixa aqui da casa 1, né? Eu peguei baseado nessa arquitetura.
joguei lá no programa, né? Eu levei lá para o escritório, joguei no programa aqui. Ele fez esse lançamento automático, viu? É, o quadro de cargas, tá? Tem um arquivo do quadro de carga que é exatamente esse daqui. Se eu não me engano, acho que é na web, ou na web, na aula presencial 3. Eu até forneci para o professor Pedro esse arquivo aqui. Eu até ministrei aula antes de vocês aqui. Vocês estão vendo dois quadros de carga aqui? Foi de outras aulas, tá? Vamos fazer o nosso, né? O nosso quadro de carga. Então, você tem que ter um quadro de carga. Esse daqui é porque eu fiz um outro cálculo de projeto, tá? Mas basicamente você tem que ter a planta baixa com o circuito lançado, tá? Detalhes da medição que a gente viu lá no fórum de discussão, tá? Com o supressor de surto, né? O DPS aqui, tá? Diagrama unifilar que a gente fez lá no fórum, tá? Lembra que a gente deduziu o diagrama unifilar de uma cozinha e era um recorte, aí era uma cozinha e eram esse aqui, ó. Deixa eu pegar lá do fórum. Lembra que a gente pegou a cozinha aqui, ó. Até fiz o desenho aqui junto, pegou, era uma cozinha e um banheiro. Aí a gente colocou aqui até a legenda, né? Beleza? A gente até deduziu um quadro de carga. Aí até eu deixei lá uma sugestão dos tipos de ligação. A página na NBR 5410, onde está. Isso tudo tá lá, viu? Lembra que a gente fez tudo isso? A gente fez todo esse movimento, né? Para justamente a gente treinar para o final aqui, que é o projeto elétrico. Aí, para a gente chegar nesse projeto aqui final, eu vou até colar tudo em cima dele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui aonde está o nosso quadro de carga. Ele é em Excel aqui, show. Eu vou ter que achar lá no momento presencial, rapidão aqui. Acho que é aula 3. Ah, aqui, ó. Eu acho que é isso. Deixa eu pegar aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou deixar na área de trabalho. Não, é um outro aqui, não é esse, não. Vamos lá, vamos achar aqui. Tava convicto que era na 3. Bom, ou é na 4 ou é na 5, né? Eu não tenho mais. Será que é esse? Ele é bem pequenininho, igual esse que eu mostrei para vocês. Também não. Eu até alterei a. Não me enganei, ele só pode estar na 5 aqui, não é possível. Não é esse, definitivamente. Mas estranho. Ah.
Deixa eu procurar aqui de novo, né, que é modelo de cronograma. Então só pode estar aqui dentro do projeto. Será que é esse? Não é possível. Ah, aqui, ó, a danada aí. Eu até passei isso aqui pro professor. Esse aqui é o quadro de carga e eu fiz até a fórmula aqui, ó, tá vendo? Eu somei, tá vendo aqui, ó, C4, que é a luminária de 100 vezes 2. Isso aqui tá igualzinho o programa de projeto. É porque ele tem o Excel, né, no Visual Basic instalado dentro dele aí, né? Ele tem as rotinas. Aí você pede quadro de carga. Aí ele vai e desenha igualzinho tá aqui no AutoCAD, tá? Mas não desse jeito aqui, com esse branco aqui. Ele desenha, né, em wireframe. Aí o que que a gente vai fazer agora? Vamos lançar. Eu vou lançar, ó, o quadro de carga, geralmente, ele fica aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui, pegar esse verde aqui escuro e diminuir o máximo possível aqui. Segundo a NBR 5410, pessoal, o quadro de carga ele tem que ficar num local de fácil acesso. Como assim? De fácil acesso e que todos os componentes, aí quando fala componentes, são as pessoas que compõem aquele espaço. Se é uma casa, são os moradores. Se é uma fábrica, são os funcionários, né? Se é um shopping center, são os seus usuários e os funcionários de cada loja. Então, as pessoas devem saber onde esse quadro de energia está. Porque imagine se alguém estiver levando choque aqui no quarto um, tem uma outra pessoa aqui, e a energia, né? Às vezes, se ele não tem o disjuntor DR, o que que vai acontecer? A pessoa tem que ir lá, né, e desligar o quadro. Por quê? Porque o disjuntor ele protege contra sobrecarga e curto-circuito, tá bom? Então, geralmente o pessoal, né, eu colocaria no lugar à vista aqui na sala, mas em muita construtora, né, para o cliente comprar a casa para ficar empolgado, sabe o que que eles fazem? Eles colocam na cozinha, né? E eles colocam, sabe aonde? Como isso aqui é uma casa, né? Mas vocês estão vendo que ela não tem. Quando é uma casa igual tá mostrando aqui, ó, se concorda, tem a porta aqui de entrada, né? Aqui é o limite do lote. Geralmente o pessoal coloca uma porta aqui, né? Para você ter acesso à área de fora, né? Por isso que eu tava achando que isso aqui era um apartamento, primeira vez que eu vi aqui, né? Geralmente tem uma portinha aqui, né? Mas não tem saída para lugar nenhum. E aí o pessoal coloca geralmente ela aqui, ó, para esconder. Eu aconselho a não fazer isso, viu? Mas às vezes o próprio você projeta, coloca no lugar aqui, ó, ele está embutido na parede aqui, ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai distribuir, né? Por exemplo, aqui, ó, o eletroduto vem aqui, ó, vai para o interruptor um aqui, ó, o comando B. É, Daqui, ó, ele vai sair e ir para essa luminária. Depois ele desce aqui no interruptor. Daqui ele sai, vai para essa outra luminária e chega no interruptor aqui, né? Daqui ele vai, por exemplo, para esse quarto 2 aqui, ó. Vem para o interruptor para interligar ele. Vem para o interruptor, usa como. Tá vendo que ela está usando tudo como passagem, né? E o projeto e a iluminação para quê? Aí você vem, ó, coloca. Você saiu do quadro aqui, ó. Você vai pôr uma linha de chamada aqui, ó. Saiu do quadro o quê?
Saiu a fase, né? Com o circuito 1. Lembra aqui, ó. Ó a referência aqui, ó. Então, circuito 1 de iluminação, ó, que tem a corrente de 4,45, né? Disjuntor de 10 aqui, ó. Aí a fase dele com o número 1 aqui, ó. O neutro. Tem projeto, assim, é bom você individualizar o neutro, tá? Mas aqui vamos colocar o neutro comum. Aí o que que vai acontecer? O neutro vai ficar na luminária, vai descer a fase para o interruptor aqui, tá? E volta o retorno. Retorno o quê? B. Agora ligou a lâmpada. Eu tenho que vir aqui, aí você vai fase um, né? Neutro. Se tiver mais circuito para lá através desse aqui de iluminação, a gente põe, né? A fase desce, aí do mesmo jeito, ó. A fase desce aqui, o 1, volta o retorno na lâmpada A. Continua, né? Aqui, ó. Fase, o circuito de iluminação, né? O neutro. O neutro fica na lâmpada. A fase desce aqui e o retorno C volta. De novo, ó, para cá. Isso o programa vai fazendo instantaneamente, ó. Fase, né, que é para descer aqui para. Então, se ele fosse aqui direto, tudo bem, tá? É porque você tem que fazer uma lógica no circuito, tá? Porque senão dá tudo errado. Aí neutro, porque o neutro vai ficar aqui na lâmpada, né? Então desce a fase, volta o retorno e, né? Aí de novo, ó. Fase, neutro, retorno. Fase aqui, né? Um, retorno D. Pronto, a gente já finalizou o circuito de iluminação. Agora, o circuito de tomada. Circuito de tomada, a gente tem que ter cuidado, porque eles são separados do circuito de iluminação, tá? Vamos pegar uma outra cor aqui, sei lá. Vou pegar esse laranja aqui, deixa eu ver se ele. É, até que ele está bem destacado aqui. Aí vai sair aqui, ó, do quadro de distribuição, ó, direto, né? Direto aqui, sai o quê? A fase 3, o neutro e o terra, tá? Direto para o chuveiro. O que que a gente tem mais aqui de específico? Não tem mais nada, né? A gente colocou ar-condicionado? Não, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Não vai estar muito reto, não, tá? E vamos ligando as tomadas aqui, ó. Tomadas de uso geral. O importante é você colocar e veio aqui, ó, fase agora com disjuntor do circuito 2 aqui, ó, disjuntor de 23 amperes, né? O neutro e o terra. Circuito de força é tudo, você vai colocando fase, o 2, né? Neutro, terra. Fase 2, neutro e terra. Aí do quadro aqui, ó, deriva, né? Deixa eu apagar esse comando aqui, colocar ele mais para o lado. Olha, tá vendo? Ó, tudo embutido na parede, tá? Aí ele pode subir o pé direito, né? Sobe aqui, ó. E aí vai lá direto aqui, ó. Porque tem uma janela aqui, né? Mas ele poderia, ó, subir pela ir pelo forro.
Tanto faz, tá? Aí lembrando, ó, circuito 2, né? Fase 2, é, neutro e terra. Aqui eu coloquei duas fases, né? Aí só me complica, né, professor? Neutro, terra. Vamos salvando, ó. Vai fazendo aqui no... Melhor coisa, né, foi essa mesa digitalizadora, que ela facilita muito nossa vida. Aí sai lá do quadro, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Eu não vou colocar tudo aqui. Eu tô passando a tubulação, tá? Faz de conta que ela tá passando a parede aqui, ó. Aí daqui, ó, vem direto pra cá, né? Que aí sobe, vem pra cá aqui, ó. Aí já vem pra cá, que vem pra cá, e vem pra cá aqui também, tá? E sei lá, e vem pra cá, ó, né? Aí sempre você coloca, ó, fase 2, né? O disjuntor 2 neutro e terra. Sempre você vai colocando aqui, ó. Você vai pondo em tudo aqui, ó. 2, neutro, terra. Fase 2, neutro, terra. Tá bom? Vai pondo tudo. Não vou finalizar aqui, não. Pra gente ver o cálculo do quadro de carga aí, tá? Beleza, finalizou aqui. Hora de jogar para o projeto aqui, né? Obviamente, como eu tô utilizando aqui o AutoCAD, né? Eu vou fazer um print aqui, ó, Shift Windows e S, tá? Ou print screen, se você estiver usando o Windows 11 aí, tá? Eu printo ele aqui, ó. Vou lá no projeto, tem aluno que me entrega assim, ó. Esse ficou grande. Abri aqui. Ainda bem que o AutoCAD é mais fácil de só diminuir a escala aqui. E, ó. Vamos pôr aqui, fazer de conta. Tô sobrepondo aqui, tá? Usando, como se diz, a nossa. Usar um pouco a criatividade aqui. Pronto, ó. Teve aluno que já me entregou assim, ó. Aí aqui é o projeto, tá? O lançamento. Falta, aí você coloca os detalhes, né? Você vai colocar aqui, ó, o diagrama unifilar aqui. A gente pegou que é um consumidor é categoria, acho que era M1, né? Não, M2, se eu não me engano. Deixa eu ver lá da atividade 1. M3, né? Consumidor M3, ó, carga entre 8 e 12 quilowatts, né, com disjuntor monofásico 63. Isso aqui a gente calculou, né, lá na análise da primeira atividade, tá? Então, né, de posse dessas informações aqui, vamos calcular o quadro de carga. Aí eu estou utilizando aqui vou só compatibilizar aqui. Até fiz duas planilhas aqui, é porque eu estava dando aula para outra turma. Vamos ver se essa vai dar certo com a nossa aqui.
Cadê? Eu botei bem aqui. Ah, eu tenho que colocar do lado do outro aqui. Então vamos lá. Ó, esse daqui de baixo vai dar certo. Ó, 100, 220, né? 160. Lembra lá as cargas que a gente foi fazendo lá no rascunho? Olha, ó, dá 980, né? Deixa eu abrir ele só mais um pouco aqui. Dá pra gente mostrar tudo na tela aqui. Tá vendo? Aí 980, confere, né? Fator de potência é 1. É, a gente não tem ar-condicionado. Eu não coloquei ar-condicionado aí pra gente. Então vamos modificar, né? Só foi 3 circuitos mesmo. Eu vou copiar aqui embaixo. Vamos tirar esse aqui, ó, o ar-condicionado. A carga do chuveiro é 7.500. É, tá certo. Então, só isso aqui. É porque no outra turma o aluno falou: professor, o que que o senhor tem contra o ar-condicionado? Eu falei: eu não tenho contra nada, né? Eu só tenho a favor, né? Aí, não, coloca um ar-condicionado aí para eu ver como é que calcula, né? Tá bom, é isso aqui, ó. Deixa eu tirar o ar-condicionado aqui, né? Para ficar igualzinho o nosso projeto. Pronto, ó. Ah, é a fórmula aqui, ó. Eu vou ter que arrancar da fórmula a linha que eu desapareci com ela, ó. Professor, e essa fórmula aí? Essa fórmula é basicamente as continhas que a gente fez tudo no braço, tá? Ah, eu tenho que tirar a última linha aqui. Ar-condicionado não tem, que é o... Só são 3 circuitos. Se for trifásico, bifásico, aí a gente tem que fazer o equilíbrio de carga, tá? É interessante. Pronto, agora ficou chuchu beleza aqui, ó. E a gente faz o somatório das cargas, ó, realmente dá 12.180, né, watts ou volt-ampere, tá? É porque aquele ar condicionado, lembra? Ele tava zero, aqui, ó, a cópia dele aqui, ó, 0,85 o fator de potência, tá? É, geralmente, circuitos de aquecimento, o fator de potência é igual a 1, tá? Porque, assim, o maior problema, né, é campo eletromagnético gerado por máquinas elétricas. Quando eu falo máquina elétrica, inclui um gerador de energia. Se você tiver, ontem mesmo eu estava dando aula de instalações industriais, e aí um aluno estava falando sobre gerador, né? Que ele usa uma chave de transferência, né? Para gerador residencial. E aí eu falei para ele ter cuidado, porque o gerador, ele gera o harmônico, né? Gera energia magnetizante. Aí ele não vai só injetar dentro da rede, mas ele injeta na concessionária. Obviamente, a chave de transferência, o que que ela faz? O normal é ela jogar para o no break, né? Na indústria, ela tira da concessionária, cai para o no break e depois ele vai para o GMG, né? O QTA, né? O quadro de transferência automática. O residencial, né? Como geralmente a chave de transferência, a gente faz uma alteração nela. Sempre o lado de meio é o neutro, é para desligar, tá? Então, um lado é a concessionária de energia,
o outro lado, sei lá, esquerda é concessionária, direita é o grupo motor gerador. E no meio, em vez de ser o no break ali, né, é o desligamento tanto do grupo motor gerador quanto da concessionária de energia. Porque se você deixar os dois ligados ao mesmo tempo, né, qual que é o problema? A fase que o gerador gera, né, a fase que o seu próprio gerador faz, pode ser que a fase A, vamos supor que a sua casa é trifásica, né? Pode ser que a fase A, a fase B e a fase C desse gerador que deu a partida agora não esteja em sintonia, é melhor dizendo, vou falar o jargão da engenharia, em sincronia com a fase da concessionária. Elas estão fora de fase, apesar delas estarem separadas em fase A, B e C. Por isso que o pessoal utiliza um algoritmo, né? A gente vai falar mais para frente. O algoritmo de Pushlovsky, o que que ele faz? O inversor de frequência lá é, com placa solar, né? O on-grid aí, ele faz isso. Ele olha, tem um controlador, ele olha a fase da concessionária, olha a fase do seu grupo motor gerador, né? E aí ele compara as duas. Daí, se ele vê, ele tem um optoacoplador. Se ele vê que elas estão fora de fase, o que é a probabilidade delas estarem fora de fase é simplesmente 100%, praticamente 100%, tá? Seria muito, eu acho que é mais fácil você ganhar na Mega Sena, né? 200 vezes do que ele estar em fase na hora que você liga o grupo motor gerador junto com a concessionária de energia, tá? É muito mais fácil. Aí o controlador, ele olha para a fase da concessionária, olha para do grupo motor gerador, aí ele vê, aí vê, por exemplo, aqui, ó, a do seu GMG, a fase A aqui, ó, do grupo motor gerador, né? Tá assim. E a fase, por exemplo, da equatorial, a fase A dela tá assim, ó. Isso indica, ele tem, né, um circuito ali que é como se fosse um osciloscópio, né? Aí, obviamente, elas estão fora de fase. Se elas estão fora de fase, do ponto de vista do grupo motor gerador, a fase A da concessionária é uma fase diferente da fase A dela. Aí o que que vai acontecer? DDP, diferença de potencial, vai acontecer curto-circuito. Aí o que que o controlador faz, né? Esse vermelho aqui seria da equatorial. Aí o que que o controlador, né? O que que o controlador vai fazer, né? Aí ele vai pegar essa senoidal aqui, ó, e mover ela de forma que ela fica direitinho em fase com a outra. Obviamente, como eu desenhei ela, quer ver? Eu vou fazer melhor aqui, ó. Eu vou desenhar ela em cima da outra senoidal aqui, ó. É porque a senoidal de 60 Hz, ela vai ter né, vamos dizer assim, um desenho. Aí agora, ó, vamos ver se os desenhos não se. Aí agora vai dar certo, ó. Aí o que que o controlador faz? Ele olha, ele, eita, o grupo motogerador ligou, né? Porque ele liga em rampa. A equatorial, né? Tá na hora de fazer a transferência. Ele olha, nossa senhora, os dois estão fora de fase. Aí o que que ele faz? Ele pega a senoidal da equatorial e sincroniza com a senoidal do grupo motogerador, né? Aí quando ele faz isso, aí ele entra ao mesmo tempo na equatorial e continua, né? Vamos supor que ele estava no grupo motor gerador, né? Aí ele continua no grupo motor gerador, continua na equatorial,
sem dar pipoco, né? Eles chamam, antigamente, quando não tinha um sistema microprocessado, eles utilizavam o que hoje a gente conhece, né? Esse algoritmo. Esse nome é muito estranho, né? O cara acha que é russo. É, chama método das três lâmpadas, tá? Aí entrou em sincronia, beleza. Aí quando é até esse aluno estava falando, quando é uma aplicação é, residencial, né? Aí o que que ele faz? Ele tira o barramento ali do meio, que aí ele vai impedir, né, ele vai impedir que o grupo motogerador e a equatorial fiquem ligados ao mesmo tempo. Então, ou você só tem a equatorial ou você só tem o grupo motogerador. Porque aí para não dar pipoco, porque essa chave de transferência a mais barata, ela não tem controlador, entendeu? Aí precisa de um controlador com inversor de frequência, tá? Aí fica muito mais cara. Aí é muito mais fácil, você compra ela mais barato, abre a caixa metálica dela ali, retira o barramento que interliga ele é desse jeito aqui, a caixinha de transferência, ó. Ela é uma caixa mesmo metálica aqui, ó. Aí ela tem uma chave aqui, ó. Aí tem, aí geralmente vem assim, ó. Opa. Vem assim, ó, esquerda, direita, né? Aí você coloca, né? Equatorial, grupo motor gerador, né? Aí tem a caixinha aqui, ó, até a alavanca aqui. Deixa eu apagar essa daqui e colocar por cima. Aí essa alavanca aqui você vira ou ela para cá, ou ela para cá, ou é no meio. Aí ele tira o barramento aqui do meio aqui, e aí você pode, sem controlador, né, com segurança, ligar a casa do cliente, né? Mas obviamente não vai ser automático, né? Aí se for automático, ele vai ficar mais caro, né? Aí eu lembro até com o aluno que falou isso, ó, o Wanderson, né? Agradecer a contribuição dele. Ele falou que é nas fazendas lá onde ele, por exemplo, ele cuida da parte elétrica, que é a fazenda que tem gado leiteiro, né? Que vende leite, sei lá, para Parmalat e outros fabricantes aí, tá? Então, basicamente, ó, alterei aqui o algoritmo aqui, ó. A fórmula que está aqui, ó, são os cálculos que a gente foi fazendo, ó. Tá vendo aqui o cálculo de corrente, ó? É a potência, né? Dividido pela tensão, 220, né? Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei no O, né? Na célula O31, né? A N31 é quem? O, não, a L, não, L vezes N dividido por... tá certo, tá certo. A demanda, né? Ah, certinho. Olha, 4,45, lembra que a gente calculou tudo na mão, ó. 16,81, 34,09. Daí, a gente só vai alterar aqui, ó. O disjuntor que a gente escolheu para o primeiro foi de 10, o segundo de 23, o terceiro foi de 40 amperes. O condutor, o primeiro foi de 1,5. Lembra que eu falei? A construtora, ela já compra 2,5, tá? Mas eu deixei para o cálculo aqui só para você lembrar que iluminação é 1,5. Mas muito difícil você usar isso. O do circuito 2, tomadas de uso geral, foi o de 2,5. E do circuito 4, a gente escolheu o de 6 milímetros quadrados aqui. Vamos mudar aqui, ó. 6, o zero aqui, 6 milímetros quadrados. Beleza, ó. A corrente total, ó, deu 55.
Eu não sei se a gente calculou a corrente total aqui, ó, mas é o quê? É o corrente total aqui, ó, é os 12.000, é os 12.180, né? Dividido, é a potência, né? Dividido pela tensão, né? Já que ela é monofásica, então é 220. Olha, ó, 55,36, ó. Confere, né? Beleza? Então é isso, pessoal, né? Finalizando, não esqueça, ó, fórum, ninguém fez o fórum ainda, ó. Eu cobrei, a Nádila cobrou, tá? Para fazer o fórum, faça aí as atividades. Só para fechar com chave de ouro aqui, ó, aí você vem, tá? Você vem no arquivo aqui, ó. Tem algum erro na fórmula aqui, deixa eu ver. Por algum motivo ele não quer exibir. Ah, não, é porque deu estouro de pilha aqui. Ah, tá certo. Agora sim, ó. Você vem aqui. Ah, você vem aqui e printa, ó. Você pode vir aqui, ó. Shift Windows e S, né? Printa aqui. Eu tô usando porque eu tenho o AutoCAD, tá, pessoal? Mas aí é com vocês, tá? Aí você vem, aí coloca, aí dá uma diminuída aqui, ó. Vou ver aqui. Vou até tirar esses outros aqui, viu, ó? Diagrama unifilar. Aqui, ó, você pode desenhar esse que a gente fez na mão. A planta baixa, com o circuito todo dividido aqui. O DPS, isso aqui é o detalhe do chuveiro, ó, conector Sindel, né? Ou então conector vago. É, legendas, ó, as legendas aqui, tá? Então o projeto é assim, o projeto elétrico fica desse jeito aqui, ó, tá? Beleza? Salva aí e me manda aí, tá? Com Deus, pessoal. Vou aguardar vocês enviar aí. Lembrando, ó, que vai acabar dia 21/7, tá? Então, nesse período, aproveita para enviar as tarefas aí, porque quando eu retornar, né, aí das férias, eu já faço a correção. E final aqui, ó. Eu já estou até com os relatórios da UC1 e da UC, não, da UC5 e 6 já está pronto. Só falta o de projeto elétrico predial, tá? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, né? Na verdade, não vai ter a próxima web aula, né? Até o próximo módulo, tá? Envia, viu? Não fica dormindo no ponto, não, tá? Fica com Deus, pessoal.